Lara Araújo Dias e hoje estou aqui para falar um pouco sobre revestimento. Bom, o revestimento ele inclui o tecido epitelial. O tecido epitelial ele é caracterizado por células que se apresentam justapostas e com a matriz intercelular. Esse tipo de tecido ele é encontrado revestindo superfície e também secretando as substâncias do nosso corpo. E a seguir eu vou apresentar um pouco mais desse tecido, suas características, constituições, classificação e também as suas funções. Aqui abaixo está uma imagem de um microscópio eletrônico, uma imagem de um tecido epitelial. Como a gente pode ver, a célula que constitui o tecido epitelial encontra-se firmemente aderidas, né, e apresenta muitas formas entre elas. Bom, o tecido epitelial apresenta células poliêdricas com muito citoplasma, já que as células são responsáveis por realizar diversos processos metabólicos e que encontram justaposta em razão de presença de junções celulares, que vai formando aglomerados tridimensionais. O tecido epitelial ele também apresenta uma pequena quantidade de matriz extracelular, que não é vascularizado, ou seja, com secreção de epitélio estratificado na orelha interna. A sua irrigação ocorre por difusão a partir dos vasos sanguíneos que estão presentes no tecido conjuntivo. Bom, as funções do tecido epitelial. A principal função do tecido epitelial é revestir a superfície externa do corpo, as cavidades corporais internas e os órgãos também. Ele também apresenta uma função secretora. As funções do tecido epitelial são o revestimento e proteção da superfície do corpo, que são dos órgãos, das cavidades corporais, vem da absorção de substâncias, que é como ocorre nos intestinos, nos rins, nas secreções de substância, que é nas glândulas, e por último a função sensorial, que é por meio do neuroepitélio olfativo. As características do tecido epitelial. As células muito próximas com o material extracelular entre elas. As células unidas de forma muito bem organizada. Ele possui um suplemento nervoso, não possui vasos, que se chama avascular. Ele tem uma alta capacidade de renovação, que é a mitose, e também tem a regeneração, incluindo quando você machuca, então o seu tecido regenera, a nutrição e oxigenação por difusão pela lâmina basal. A classificação do tecido epitelial. O tecido epitelial ele pode ser classificado em dois tipos principais, o epitélio de revestimento e o epitélio glandular. Esse tipo de divisão tem finalidade didática, já que nem sempre é possível distinguir de forma clara os dois tipos de epitélio. Aqui estão o tipo de epitélio simples e o epitélio estratificado. O epitélio simples ele é pavimentoso, cúbico e prismático. Já o epitélio estratificado ele é pavimentoso, cúbico e prismático. Mas eu vou explicar o porquê que tem essa diferença. O tecido epitelial de revestimento. As células formam camada que revestirão tanto a superfície do corpo, como os órgãos e a cavidade interna. O tecido epitelial de revestimento ele pode ser classificado de acordo com a quantidade de células, que é simples, estratificado e pseudoestratificado. O simples ele é constituído por camada de células. Já o estratificado ele é constituído por mais de uma camada de células. O pseudoestratificado ele é constituído por uma única camada de células de diferentes alturas, com seus núcleos ocupando diferentes posições. O fato é de que
o núcleo ocupar diferentes posições na célula faz com que o tecido aparentemente seja constituído por mais de uma camada de célula. Aqui, de acordo com a forma de células, que é o pavimentoso, cúbico e prismático, que pode ser colunar ou cilíndrico. O pavimentoso é as células apresentam a sua largura e o comprimento maiores que a altura. Já o cúbico, as células apresentam a sua largura e o comprimento e as alturas com as mesmas dimensões. O prismático é as células que apresentam a sua altura maior que a largura e o comprimento. Aqui estão os tipos de tecido epitelial, que é os epitélios formados por uma camada de célula. O pêssego estratificado, ele vai ser encontrado nas fossas nasais, nas traqueias, nos brônquios. O simples pavimentoso, ele vai ser encontrado nos alvéolos pulmonares, no revestimento dos vasos sanguíneos e linfáticos, que está no endotélio. O simples cúbico, eles vão ser encontrados nos túbulos renais. O simples prismático, ele vai ser encontrado no estômago. Os epitélios formados por várias camadas de células. Como eu falei, existem dois tipos de epitélio. Então, o estratificado pavimentoso, ele vai ser encontrado na pele, na boca, no esôfago. O estratificado de transição, ele vai ser encontrado na bexiga urinária. E o estratificado prismático, ele vai ser encontrado na uretra. O tecido epitelial granular, as células do tecido granular são especializadas nas secreções de substâncias também. E essas secreções de substância, essas células são secretoras e podem ser encontradas em epitélios de revestimento, sendo de camada de glândulas unicelulares. Essas células também, elas podem se proliferar, invadir o tecido conjuntivo adjacente e depois se diferenciar, formando as glândulas pluricelulares, que são conhecidas amplamente por só apenas glândulas. E essas glândulas podem ser classificadas em glândulas exoclínicas, que mantêm-se conectadas ao epitélio o tempo todo, formando um ducto que lança secreções para algumas cavidades ou para fora do corpo, que são um exemplo das glândulas exoclínicas, são as glândulas mamárias, salivares, que podem simplesmente lançar secreções para fora do corpo. Já existe também as glândulas endócrinas, que não possuem conexão com o epitélio. Elas estão lançando suas secreções apenas na corrente sanguínea, que são um exemplo das glândulas endócrinas, são a tireoide e a paratireoide. Já glândulas mistas, alguns autores consideram que as glândulas mistas são alguns órgãos que lançam suas secreções tanto na corrente sanguínea como nas cavidades abertas. As glândulas mistas podem apresentar células que exercem também a função endócrina, quanto a exócrina, ou células diferenciadas para alguma das outras duas funções. Um exemplo da glândula mista é o pâncreas. Na sua parte endócrina, secreta os hormônios, insulina, o glucagon e também lança na corrente sanguínea. Já na parte exócrina, secreta o suco pancreático, que é lançado no intestino já delgado. Aqui é apenas uma imagem da formação do tecido epitelial, como vocês podem ver. Aqui tem a célula caliciforme, as glândulas intraepitelial, tem aqui a endócrina, a glândula endócrina, aqui também. Aí aqui por esse lado tem as glândulas endócrinas, os vasos sanguíneos. Bom, a constituição do tecido epitelial. O tecido epitelial apresenta em sua constituição células poliédricas em diversos formatos, assim como seus núcleos também são de diversos formatos. As células do tecido epitelial apresentam uma grande quantidade de citoplasma. E as células do tecido epitelial também encontram-se sobre a lâmina basal,
que é uma camada que ela é secretada pelas células epiteliais, que é constituída por glicoproteína e proteoglicanas. A lâmina basal funciona como uma ligação entre tecido epitelial e conjuntivo, além de selecionar a substância que se deslocarão entre os dois tecidos. Essas células encontram fortemente aderidas em virtude da presença de um corpo material extracelular e das especializações existentes. Um exemplo das especializações das células epiteliais é as interdigitações, que são as dobras da membrana plasmática, que se encaixam nas dobras das membranas adjacentes, e também as junções intercelulares, que estão presentes nas membranas laterais e das células, que podem ser de diversos tipos, apresentando diversas funções, como adesão, comunicação e também vedação. Além dessas especializações laterais, as células epiteliais também apresentam especializações em sua face apical, ao saber. Vamos dar um exemplo aqui de constituição de tecido epitelial, que são os microvílulos ou microvilosidades, que são os projetos do citoplasma em forma de dedos, como vocês podem estar vendo aqui na imagem. Eles apresentam de 1 a 3 micrômetros de comprimento, que são responsáveis pelo aumento da superfície de absorção das células. Os microvílulos são presentes em grandes quantidades em células do intestino delgado e nos rins. Um outro exemplo aqui também são os estereocílios, que são os microvílulos longos e finos, imóveis e podendo chegar até 120 micrômetros de comprimento, que podem ser ramificados, o que aumenta a superfície da célula, e estão presentes, por exemplo, no epidídimo e nos núcleos deferentes, que além de atuarem como mecanorreceptores, estão presentes na orelha interna. A orelha interna deles, aqui, que tem um represento, né, de orelha. Aqui são os estereocílios, aqui são imagens microscópicas, que são prolongamentos móveis de 5 a 10 micrômetros de comprimento, revestidos pela membrana plasmática e com 2 microtúbulos em seu interior e 9 pares ao seu redor. Bom, os microtúbulos são estruturas rígidas constituídas por proteína que apresentam como uma de suas funções a manutenção da forma das células. Aqui é uma imagem microscópica e aqui está mostrando onde estão os cílios. Não dá para ver muito bem, porque a imagem realmente não está muito legal, mas aqui dá para ver que são uns pelinhos, semelhantes ao do olho mesmo. Os movimentos de flexão dos cílios são coordenados e permitem o fluxo de substância sobre o epitélio em uma única direção. Os cílios, eles também podem ser encontrados no revestimento da tracleia. Aqui você pode ver o movimento de cílio, aqui o movimento forçado e aqui retornado. Então, ele pode ter esses dois tipos de movimento. Agora, os flagelos. São prolongamentos semelhantes aos cílios, mas eles são mais longos e apresentam cerca de 55 micrômetros de diâmetro, que é aqui onde vocês podem ver. Esses daqui são os cílios. Aqui está onde está um flagelo. Diferentemente dos cílios, ele é encontrado em grandes quantidades das células. Os flagelos geralmente são únicos. Os flagelos estão relacionados à mobilidade das células, sendo encontrados, por exemplo, nos espermatozoides. Aqui é onde está um flagelo. E aqui está um exemplo de um que eles sempre andam em direção para frente e é como se fosse semelhante a um espermatozoide. O flagelo é isso aqui. Ele é composto por um corpus basal. Bom, gente, aqui é minhas referências sobre o tecido epitelial. E eu quero que vocês fiquem com Deus. E espero ter ajudado a tirar algumas dúvidas. E também, gente, quero já logo ressaltar para que vocês
Tome muito cuidado, porque a gente está numa época de pandemia, né? Espero que vocês tenham distanciamentos sociais, tome cuidado com as medidas, use máscara, álcool em gel e cuidem bem de vocês e da saúde de vocês. E fiquem com Deus. Tchau, tchau.